E hoje o quadro Bom Sabor especial para as noivinhas e tem receita de bem casado. Lu Bruni participa conosco. Olá, Tudo bom, Tati? Lu? Bem, você? Muito obrigada pela presença. Obrigada. E muito obrigada também por compartilhar conosco essa receita. Tem muita gente em casa, tenho certeza, que quer aprender. Docinho é uma delícia, mas às vezes o pessoal tem medo de fazer o bem casado, né, Lu? E não, assim, ele é um doce muito gostoso, apreciado, ele vem todo com... não é só a doçura, né, do momento, mas ele tem essa participação especial no casamento, que ele, vamos dizer assim, ele é um gesto dos convidados estarem abençoando os noivos, né? Então as duas partes simbolizam o casal e o meio a doçura, né, para unir. Então é bem legal. Lindo o significado, Sim, né? e a simbologia em torno do docinho. E assim, poucos ingredientes, requer assim um tempo rápido de forno, de preparo e fica super gostoso. Vamos ensinar então para quem está em casa? Vamos lá então. Turminha, atenção para a relação dos ingredientes. Então eu vou precisar de açúcar, aqui são 3/4 de xícara, 300 gramas de farinha, gemas, aliás a gente vai usar os ovos inteiros, aqui eu já separei as claras das gemas. As gemas, fermento e baunilha. Os bem casados, às vezes, a gente come e tem, não sei se já aconteceu com você, da gente sentir às vezes aquele cheirinho de ovo, um aroma de ovo. Então aqui tem 2 segredos básicos para eliminar isso daí. O primeiro, peneirar as gemas, que já vai tirar aquela película, né? Tá. E a essência de baunilha que vai ajudar isso, para quebrar, tá? Simples, açúcar, gema, farinha de trigo, fermento e a essência para a gente garantir qualquer... que não vai ter aquele cheirinho de ovo. Isso. Recheio. Lata de leite condensado cozido, eu acho que é a melhor indicação porque é muito bom. Ou você usa um doce de leite também, gostoso. Legal. A calda, por que eu coloquei especial? Porque geralmente as caldas são feitas de açúcar, onde você vai banhar o bem casado. Hoje eu trouxe o leite de coco e o açúcar, é uma outra calda também, que é bem gostoso. Bacana, uma novidade uma novidade. gente. Boa! Então é isso, Tati. Vamos começar então a preparação do nosso bem casado? Bom sabor hoje especial para as noivas. Aliás, parabéns, viu, pelo casamento. Muito obrigada. Muitas felicidades. Amém. Aqui na batedeira eu já acrescentei a clara em neve para já adiantar o nosso processo. Tá. Então eu vou colocar as gemas. Reforçando, então são 6 ovos. Primeiro nós batemos as 6 claras e agora a gente acrescentou as 6 gemas. As 6 gemas e o açúcar, Tati. E agora a essência. A essência é a gosto, tá? Aí você pode caprichar um pouquinho. As gotinhas e o açúcar 150 gramas. Eu vou bater na batedeira 5 minutos para formar um creme bem fofo e homogêneo. Aqui eu não sei se a gente vai conseguir os 5 minutos, mas só para a gente acompanhar o processo. Em casa o pessoal respeita o tempo. Isso, respeita. Nem no jantar, nem... Não. Vou matar a vontade agora. Bom, Tati, em casa ele vai ficar mais encorpado e ele vai crescer mais, tá? Legal. Por causa mesmo do nosso tempo. Então, reforçando, nós vamos misturar esses 3 ingredientes por 5 minutos. 6 ovos, primeiro 6 claras, você bate, depois acrescenta as 6 gemas. As gemas peneiradas, que aí você tira aquela película que também dá, às vezes, o cheirinho forte do ovo. Isso. Misturou e colocamos o açúcar, 150 gramas de açúcar. Isso. Aqui, na receita eu coloquei a medida em xícaras e em gramas, né? Que você pode tanto pesar, ou você pode usar a sua medida. Como agora a gente está padronizando essa parte de receitas, porque às vezes uma xícara de café de chá de outro é diferente, né? Então, bati, o que eu vou acrescentar? O fermento. Tati, aí vem o segredo. Eu peguei essa escumadeira, né? Mas quem tiver uma colher mais furadinha, porque como ele é uma massa bem airada, se eu mexer com uma espátula, com uma colher, o que vai acontecer? Eu vou tirar o ar dessa massa. E o bem casado, ele tem que ter esse volume de ar. Então, eu vou mexer com a escumadeira, tá? Fazendo os movimentos, vai incorporando.
E o fermento nós usamos 1 colher de sopa do fermento em pó. Que Por a gente- último, acrescenta a farinha de trigo, são 300 gramas. E de aos farinha de poucos a farinha, tá? Pega aqui. Eu vou acrescentando e vou mexendo. E vou airando essa massa, né? Incorporando o ar junto. Nossa, parece que tá uma bolha, ó. É engraçado, né? Porque a textura, nós olhando, a gente já consegue perceber. Sim, o quanto ele tem que estar fofo, né, essa massa. E você vê, não vai o leite, né? Então é basicamente o ovo mesmo que vai dar a liga da massa. Adorei. E respeitar então esses 2 segredinhos, né? Pra gente tirar o Isso. cheirinho do ovo, peneirar as gemas pra retirar aquela película e um pouquinho de essência de baunilha. Isso. A outra regrinha bacana para sua massa dar certo é você misturar clara, gema e açúcar por 5 minutos. Isso porque aqui não ficou, Na mas ele vai batedeira. crescer bem mais e vai ficar bem mais fofo, tá? Então vou acrescentando. A sua é aquela batedeira planetária, né? É. De repente, quem tem aquela batedeira comum em casa, Pode ser uns aumenta 10 um pouquinho o minutinhos, tempo, melhor, né? Aham. 10 a 15 minutinhos. Tá vendo, Tati? Ela vai... E o que acontece? A escumadeira, ela tem esses furinhos e ela permite a entrada do ar na massa. Então, a massa do bem casado é essa. Fácil, né, Simples Tati? assim. Simples. Agora que você ensinou pra gente, ficou mais fácil. Exatamente. Você pode também, eu trouxe a opção do doce de leite, mas também se usa, de repente, uma ganache de chocolate, uma ganache de maracujá. Você pode Dá ter pra brincar. várias... O tradicional mesmo é o doce de leite. É, o tradicional né? O doce de leite. E eu trouxe essa variação da calda. Com que leite de é coco. com leite de Bem coco. interessante. Bem interessante. Vocês vão perceber que a massa ela não fica muito doce, porque se eu colocar a massa muito açúcar e mais o doce de leite, mais a calda, aí eu fico um doce muito doce, Tá. né? Então, ó, Tati, Que bonita a massa. aqui. Bem aerada. Bom, aí existem 2 possibilidades de eu colocar essa massa para ela assar, tá? Só vou fazer assim, só para dar mais uma misturada. No mercado hoje, a gente encontra já a forma do bem casado. Que legal, Olha que não, legal, criam Tati. de tudo, não? Que bom. Então eu compro assim e ele já vem com os meus disquinhos marcados aqui para daí eu já fazer, tá? Existe a possibilidade também de quem não tiver usar o tabuleiro normal. Tá. Aí você tem que untar com manteiga, né, margarina, farinha e colocar. Tem gente que assa a massa inteira e vem com o cortador para cortar. Certo. Também tem. Mas o que acontece? Todas as rebarbas que vão ficar, você vai perder de massa. E aí você perdeu dinheiro, né? Eu sei que você vai comer aí... Depois aproveita qualquer coisa, alguma outra tem, receita, mas Mas assim, basicamente é geralmente isso. pede um pouco. Isso. Mas como é que eu vou colocar nos disquinhos? Eu vou usar um saco de confeiteiro, eu vou colocar a massa aqui dentro e vou pingar no meu tabuleiro, tá? Então, E que bom que fizeram nessa forma própria. Nossa. Quem faz pra vender, super acaba prático. compensando muito, porque Sim. agiliza, né? Aham. E hoje é um doce muito requisitado, né? O que eu falei, ele tem que estar presente, né? Na cerimônia, na festa. Então aí eu vou colocar só um pouquinho aqui. Dá pra ver, Costume, né? Já de muito tempo. É. Padrão. Só um pouquinho aqui pra gente ver. Essa você não precisa untar. Precisa. É Também? que eu não tenho, mas precisa sim, tá? E aí eu passo a manteiga Passo a e manteiga, passo a farinha de passo a trigo. farinha. Ah, legal. Deixa eu só colocar aqui. Então, reforçando, tá, turminha? Aquela não tá untada, mas você em casa... Ela não tá untada. precisa untar. Só para o pessoal ver que se eu untasse não ia dar para ver, não. Então, ó, eu venho com o saco com a massa. Coloco. Dá para ver bem, né? Que ela é bem airada. Que legal. Quanto tempo de forno? Nossa, Tati, super rápido. Rapidinho? Forno pré-aquecido a 180 graus, de 5 a 8 minutos, dependendo do teu forno, máximo 10. Olha, que bom. Muito rápido. Então, você coloca. Fazer só mais Geralmente esse. o forno elétrico é mais rápido, né? É, Uns 5 o minutos. forno elétrico, Se é ele o é mais forno rápido. convencional, no máximo uns 10 No minutos. máximo uns 8, de 8 a 10. Coloquei, vou levar ao forno. Tá. Aí ele vai dar aquela espalhadinha e vai crescer um pouquinho. O forno aqui já tá aquecido. Adorei. Pô.
Bom, aí aqui eu já trouxe eles prontos, Tati, pra gente já ver todo o pra processo. Ó, eles vão ficar assim, são disquinhos, tá? De massa. Esse é o ponto. Aí eu vou rechear. Como é que eu vou rechear aqui? Vou deixar aqui. Então, se você vai fazer uma receita que você precise de 30 bem casados, né? Você vai ter que fazer uma receita que dê 60 disquinhos, que são 30 Essa receita parzinhos. que a gente passou rende quanto? Mas uns 30, mais 30? ou menos. Bastante. 30 parzinhos, vamos dizer assim. Ah, Na verdade, tá, 30. 60 bolachinhas, né? E 30 bem Isso. casados, né? Para colocar o recheio também, eu uso o saco, né? Vou colocar. Coloco mais no centro, que eu vou apertar, né? Aperto, tiro o excesso e vou banhar na calda. Aqui eu já misturei, Tati. E é só misturar leite de coco com açúcar. Isso. É algum açúcar especial que você gosta, que prefere trabalhar? Açúcar de confeiteiro. Açúcar de confeiteiro normal. comum. Ok. Isso é uma outra coisa legal também, que quem faz, né, ou tem a grelha, ou tem essa outra grelha aqui. Tá. A gente vai banhar ele aqui, né, e vai colocar nessa grelha para escorrer. E daí eu venho com o açúcar de confeiteiro, que eu já uso nesse... E coloca ali por cima. Gente, É adorei. isso. Aí o que acontece? Para ficar pronto para você embalar de um dia para o outro, ou 12 horas, né? Você deixa porque daí vai secar e vai dar uma cristalizada nesse açúcar. Então eu vou deixar ele aí na grelha mesmo, descansando Isso. por 12 horas. Isso. Depois, aqui eu trouxe todos os processos, todas as etapas prontas. Legal, mas é importante, né? Aqui agradeço. eu já coloquei no celofane, porque assim, quando você vai vender, né, comercializar, você tem que fazer o preço do seu bem casado assim. Agora, a embalagem que os noivos vão usar, daí você tem que acrescentar a parte também. Perfeito. Tá? Lu, só aproveitando, para o pessoal em casa ter noção. A gente entende que às vezes muda dependendo do doce de leite que você vai usar, você vai fazer a caldinha, a embalagem que você vai usar, mas só para a gente ter um parâmetro, mais ou menos, por quanto que a pessoa que está me assistindo pode vender o bem casado? Assim, só no celofane. Sem aquela embalagem só de no tecidinho celofane. ou outro material. Uhum. Assim, ele... R$ o básico. 2,50. A unidade. A unidade. Perfeito. De custo, que eu levantei com o que eu fiz, né, para falar hoje aqui. Você não vai gastar ele assim, acho que vai dar uma faixa de 60 centavos. Legal. E aí para vender, uma média de R$2 a R$2,50. R$2,50. Geralmente você calcula 3 vezes o teu custo, que é o teu Perfeito. preço final. Aqui eu coloquei o açúcar, né, e eu também coloquei a opção de colocar o coco ralado, se você quiser colocar em cima. E daí você coloca na caixinha. E aqui a gente brincou, né? Inclusive com essas embalagens. Isso. A caixinha é muito legal também, né? Mas você encontra tudo pronto hoje, né, Tati? O que tem, inclusive, de itens, né? Nossa. De decoração. Acho que essa semana vai ser muito especial. Inclusive, nós vamos passar muitas dicas para quem tá em casa. Lu, adorei. Quero experimentar um, posso? Vamos lá, pode. Aí você quer escolher de qual? Das caixinhas, daqui? Pode ser esse mesmo? Assim a gente nem desmancha. Tá tão bonito, né, gente? Arrumadinho. Outra dica. Quando você fabrica, o legal é você colocar a sua etiqueta nessa hora, antes da embalagem final, né? Boa. Porque daí você já arruma outros contatos também. De repente, né, a pessoa Né, comeu, coloca, gostou, nossa, que delícia. tem uma outra amiga que também vai casar, já tem ali o contato. Exatamente. Com o nome e um telefone, ou um e-mail. Ai, que delícia, gente. Obrigada, viu, Lu? E eu vou me despedir agora do pessoal de casa, daquele jeitinho que eu adoro. E eu até brinquei com a Lu, né? Eu fiz a cerimônia e um jantar, né? Foi uma celebração íntima mesmo, só pra família, pros padrinhos, pros amigos bem próximos. E aí eu brinquei, a gente acaba não comendo nada na cerimônia, e foi no sábado, no domingo cedinho eu já viajei. E eu vou matar então agora a minha vontade do bem casado. Fui! Dica do quadro Bom Sabor pra vocês. Tchau!